Olá, alunos! Dando sequência na nossa semana de aula online, ainda sobre a Europa moderna em formação, nós vamos ver um pouco sobre o Estado absolutista e o mercantilismo. Aqui vão as instruções para que vocês assistam a esse vídeo atentamente, sempre acompanhando com os textos da página 56, 58 e 61, 61, que tratam sobre esse assunto. Vocês irão fazer um relatório da página 56, o Estado absolutista e o mercantilismo. E na próxima aula ainda será solicitada atividade sobre esse período, sempre se identificando nas tarefas e enviando no WhatsApp particular da professora. Então, o que foi o absolutismo? Foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX. E o que defendia essa forma de governo? Defendia a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Só o rei mandava. O que ele falava era a regra e tinha que ser seguido. O poder dos reis durante a Idade Média era considerado limitado em comparação com o período absolutista, pois havia muita fragmentação política e a influência do rei dependia de uma relação de vassalagem, na qual a troca de favores entre reis e nobres garantia o poder real. A centralização do poder atingiu seu ápice nos séculos XVI e XVII, com o absolutismo. O regime absolutista caracterizou-se pela grande concentração do poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia, aumentava e a burguesia acumulava riqueza. Muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam os senhores locais e a nobreza perderam validade, porque estava se transformando, estava tendo uma nova forma de governo. A eclosão da reforma protestante também contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. A divisão do cristianismo enfraqueceu o poder do Papa, que era só a Igreja Católica que ditava as regras nesse período, né? E com a reforma protestante, ele acabou sendo um pouco enfraquecido. Nos países católicos, a Igreja foi colocada sob a autoridade dos reis. Os teóricos do período defenderam a centralização política do Estado absolutista como forma de constituir uma sociedade forte e poderosa. E o mercantilismo? Então vamos entender um pouquinho como que acontecia esse mercantilismo. Para enriquecer o reino, foi adotado um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Então vamos conhecer algumas dessas práticas. Uma delas foi o metalismo. Metalismo que vem do metal. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres que ele possuía. Por essa razão, muitos governos evitavam a saída de ouro e prata dos cofres do Estado. Então, por isso que é chamado de metalismo, que é o acúmulo de metais nos estados. Tinha outra prática que era a balança comercial favorável. Os governos criavam medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir sua entrada no reino, diminuindo as importações e aumentando as exportações. Assim, a balança comercial ficaria positiva. Um exemplo é aqui no Brasil. Se a gente exporta muitos grãos, se a gente manda para fora do país muitos grãos e a gente importa menos produto de outros países, a nossa balança comercial fica positiva. Era assim que eles faziam nessa época. Então, eles valorizaram o produto deles, eles exportavam mais, mandava para fora do país deles mais produtos e trazia de outros países menos produtos para eles. Então, assim, eles conseguiam manter essa balança comercial positiva. E o estímulo às manufaturas locais. Os governos estimulavam a produção de bens manufaturados, como tecidos e ferramentas. Esses produtos abasteciam o mercado interno, geravam impostos e podiam ser exportados, rendendo mais moedas para a coroa. Ou seja, quanto mais produzia, mais eles exportavam, vendiam para outros países
e assim rendiam mais moedas para a coroa. Bom, essa é uma visão assim, geral do mercantilismo, né, que vocês vão encontrar tudo na página 61 do livro didático de vocês. Boa tarefa, pessoal! Vamos ter mais atividades para a próxima aula. Nessa segunda aula, nós ainda vamos continuar com absolutismo e mercantilismo. Vocês vão trabalhar com mercantilismo, que é o texto da página 61. Vocês irão desenvolver atividades conforme o texto. Então, vocês sempre copiem a pergunta primeiro para depois responder. Então, explique o que foi metalismo, o que foi a balança comercial favorável, quais foram os estímulos às manufaturas locais. Conforme o seu entendimento, baseado nas aulas e no texto, descreva o que retrata a pintura Baile em Veneza, em honra dos visitantes estrangeiros. Foi em 1580, é um óleo sobre tela de 1,05 m por 1,54 m e ela está hoje no Museu Nacional do Palácio de Versalhes e Trianon, França. Está tudo no texto. Capriche, você é capaz.